mais um episódio do Higher Voices aqui da Heavenly International School e hoje vamos falar de Life Skills, uma habilidade que é própria da nossa vida. Uma matéria aqui do colégio que tem todo um objetivo, mas eu não quero falar dela sozinho. Hoje eu vim trazer duas pessoas impressionantes. A primeira é a Manuela, que está na primeira série do ensino médio, e depois o Luca Ramos, que está na segunda série e, obviamente, passaram, né? E agora estão indo para as novas séries. Luca terminando, Manu para o segundo. Então, mas vamos entender o que é Life Skills, né? Antes de mais nada, Life Skills é uma matéria que aqui no colégio, é um currículo que nós temos aqui no colégio, que busca colocar os alunos com contato com o dia a dia, trazendo coisas, né, da sociedade, da realidade, práticas mesmo, e aplicar no dia a dia deles. É uma preparação, é como prepará-los para o mundo que está aí, cheio de desafios. E é óbvio que a gente aborda temas socioemocionais, todo o aspecto acadêmico também, as relações, e vamos agora conversar um pouquinho para ver como funciona na vida dos alunos, porque eu como professor é muito fácil falar, agora com eles. Que bom que vocês estão bem, mas para quem não me conhece, eu sou o Mr. Marlon Florencio, eu sou o professor de Life Skills aqui da Heavenly International School. Pessoal, me falem aí, o que é Life Skills para vocês? Como vocês explicariam mais ou menos essa matéria, por exemplo, para um aluno que vem passar um dia aqui no colégio para conhecer e se depara com um professor falando de Life Skills? O que vocês explicariam? Como é para vocês? Eu acho que seria mais um lugar onde a gente é aberto a aprender para além da escola. Um lugar onde a gente vai para além da nossa vida atual. A gente aprende muito sobre a vida, por exemplo, na faculdade, a vida pós-escola, que atualmente é uma coisa mais fechada, uma coisa mais... O que a gente vai fazer? Mas tem muita coisa além, muitas habilidades necessárias que a gente não sabe. E a Life Skills traz isso pra gente. Eu acho que vocês dois já falaram muito bem o que é, né? O Marlon já explicando a matéria e ela falando o que a gente acha. Mas fora disso, falar de fora da escola e tudo, também nos ajuda aqui dentro. Então, ajuda a conversar com o pessoal, conviver mais socialmente, né? E, claro, ajuda a gente no que a gente estiver precisando. Então, nossas notas, se a gente tiver com alguma dificuldade, a matéria vai estar lá para ajudar a gente. E se eu perguntasse assim para vocês, o que mais chama a atenção de vocês em relação à matéria? Porque, por exemplo, o Luca, ele está na Heavenly há muito tempo e ele já tem uma experiência de Life Skills, digamos assim, porque cada série, cada ano é diferente. Agora, por exemplo, Manu, você chegou esse ano, você se deparar com essa matéria, o que mexeu, o que te impacta agora, por exemplo, nesse sentido de algo novo? E, Luca, o que você viu de mudança, por exemplo, do seu fundamental para o seu ensino médio? Eu realmente, foi uma matéria totalmente nova, inclusive foi a primeira matéria que eu tive, meu primeiro dia, a primeira aula que eu tive foi Life Skills. Foi bem diferente, eu não esperava essa aula, sendo muito sincera. E foi muito interessante, porque a gente investigou, a gente pesquisou sobre muitas coisas para além da nossa família. A gente teve essa atividade da família, foi muito interessante, porque você buscou sobre você, sobre quem você foi, quem a sua família foi. Então, é muito sobre nós mesmos essa matéria, muito mais sobre quem nós queremos ser, na minha visão, pelo menos. E para mim mudou muito mesmo do fundamental pro ensino médio, porque eu acho que a gente, como ela disse, a gente começou a focar mais na gente. Então acho que no fundamental era uma coisa mais em turma, mais todo mundo junto, fazendo uma coisa. E aqui no ensino médio foi muito diferente. Então eu mesmo senti um pouco de diferença ali, mas que essa diferença foi boa, sabe? Porque a gente já conseguiu ver um lado da turma e agora a gente está focando na gente, o que a gente pode ser, e acho isso muito importante mesmo. E esse crescimento pessoal de vocês eu acho fantástico, porque quando vocês entram no ensino médio, existe uma mudança absurda, né, da etapa de vida de vocês, e vocês já estão em projeção para o ensino médio. Para a faculdade. Então, essa projeção e esse crescimento pessoal é muito importante, tanto que eu acredito que essa disciplina, ela tem um objetivo de fazer vocês
saírem do básico, assim, de como pessoas. Porque todas as outras matérias, elas contribuem para a formação de vocês indispensavelmente. Só que essa matéria, assim como a formação humana, ela é uma matéria que vai tocar muito mais o interior de vocês, que é aquilo que o colégio busca, né? Então, eu ia perguntar, por exemplo, esse ano a gente passou por família, falamos sobre temperamentos, conhecimento pessoal, falamos sobre até mesmo controle financeiro e etc. E uma pergunta que eu queria saber: o que vocês têm colocado em prática? Por exemplo, esse ano inteiro, e de tantas coisas que temos falado, na prática, hoje, vocês olhando para trás, assim, fazendo um review, assim, o que vocês conseguiram tirar da matéria e colocar em prática no dia a dia de vocês? A gente viu muita coisa na aula, né? Mas você falando sobre temperamento e essas coisas, eu antes era uma pessoa, acho que muito sem paciência, impaciente, muito mesmo. Então eu ficava bravo com muitas pessoas, mas eu vejo que, tipo, com as aulas desde o ano passado e agora esse ano, eu venho sendo mais paciente, mais acolhedor e tudo. Eu acho que isso foi muito importante, porque eu entendi o lado das outras pessoas e o meu lado, né? E isso faz com que eu seja muito mais feliz no meu dia a dia e tudo. Então foi muito bom isso. Acho totalmente correto o que ele falou, na verdade, o autoconhecimento que a gente leva, né, que a gente cria com life skills é muito grande. E também você falou educação financeira, foi um ponto muito interessante que a gente viu em sala de aula, que as pessoas deveriam levar para a vida. Eu tentei levar um pouco mais para minha vida, organizar a parte financeira minha, né, o meu dinheiro, até porque isso vai ajudar a gente no futuro. Então, organizar, entender como você leva as habilidades que você constrói em life skills é muito interessante. Então, assim, na prática mesmo, eu diria que eu levei o autoconhecimento, que a gente vai adaptando, aprendendo conforme o tempo, e também habilidades menores, como trabalhos em grupo e até mesmo a parte financeira. E o autoconhecimento, ele é interessante porque, ao final, ele diz, além de, obviamente, fala sobre você, mas esse autoconhecimento, ele acaba gerando um vínculo com outras pessoas. Porque se você não se conhece, como é que você vai se relacionar com outras pessoas? Como se você não é capaz de saber os seus limites, como você vai, por exemplo, como o Luca falava, né? Um dia que está estressado e você precisa saber se controlar. Se você tem o autoconhecimento, você sabe a sua limitação. Você é capaz de dialogar com a outra pessoa, ainda que você tenha muitas dificuldades, né? E hoje a gente vive numa sociedade que realmente conversar, dialogar é quase... existe uma falta disso, né? Eu acho que a gente conversou isso muitas vezes em sala de aula, de que o processo de diálogo, de criação de vínculo é muito difícil hoje. Então, o autoconhecimento, ele justamente ajuda muito nesse ponto, nesse aspecto. Agora, quando vocês olham para a família de vocês, com os amigos de vocês, vocês perceberam que alguém ou alguém falou sobre, nossa, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo um trabalho assim do tipo, justamente porque era algo novo, diferente? Voltando para a família, foi engraçado isso, porque eu tive que pedir fotos para fazer. A gente fez uma árvore genealógica e eu tive que pedir fotos para minha mãe sobre a minha avó, meu biso. São pessoas que eu tenho contato, mas são um pouco mais distantes, e minha avó eu não conheci. Ela faleceu antes. E foi muito interessante porque eu consegui ter uma abertura maior para dialogar com ela sobre a minha avó, entender um pouco sobre como ela era, os sonhos dela, até mesmo a profissão dela, ela era professora. E foi, assim, foi uma abertura que a matéria, os trabalhos de life skills levou para minha família. Então, meus pais, eles gostam muito da escola e eles, desde então, eles se interessaram muito mais pelo que a gente faz e pelo que a gente vem tramando durante as aulas. E também indo para família e amigos, assim, a gente fez outro trabalho, o portfólio, e a gente também teve que se conhecer muito,
mas o objetivo dele era mostrar para nossa família o que a gente está fazendo no colégio, né? Então, a gente teve que também pegar fotos, pedir tudo, porque para mostrar o que a gente faz. Então, a gente mostrou trabalhos que a gente fazia. Então, não sei, eu fui bem nesse trabalho porque eu tive essas habilidades, não sei o quê. E acho que isso foi muito legal e Life Skills trouxe pra gente esse jeito de pensar, né? O que eu fiz, o que eu posso melhorar. E foi isso, com os meus amigos também, eu converso muito mais com eles hoje em dia, tanto na aula, inclusive. Na aula a gente conversa e a nossa aula é muito diálogo, eu acho isso muito legal. E eu, escutando vocês, me faz perceber a questão da maturidade, porque o autoconhecimento é um processo e esse processo é levar justamente vocês a uma maturidade, né? E justamente levando essa maturidade para um outro ponto. Vamos falar de empatia, por exemplo, que foi um outro tema que conversamos muito esse ano, né? A empatia, a convivência. E não é uma questão sobre ser legal ou não, porque, né, ser legal é muito fácil. Mas a empatia em si, ela é colocar-se no lugar do outro. Então, assim, já dando um spoilerzinho, né? É colocar-se no lugar do outro. Porém, a aplicação dela, a vivência dela no dia a dia, para vocês, e em consonância com aquilo que a gente vê em sala de aula. Porque, por exemplo, vocês vão se lembrar, bem no iniciozinho do ano, falamos sobre o autismo, falamos sobre síndrome de Down, falamos sobre o cuidado com as pessoas que têm alguma neurodivergência, né? E falamos sobre outros assuntos, mas sempre guiados e pautados pela ideia de que a empatia não é só um ser legal. Então, eu queria escutar de vocês, como vocês viram isso e como vocês colocam, né, na realidade de vocês, a relação com os amigos de vocês, como faz com que vocês sejam mais empáticos, não no sentido de legalzões, né, mas assim, de serem pessoas íntegras, assim, de saber se colocar no lugar do outro. Sim, eu acho que a gente, como católico, né, a gente tem que sempre trazer essas virtudes do nosso dia a dia e tudo, e a Heavenly traz isso muito pra gente. E a empatia em si, como ele disse, colocar-se no lugar dos outros. Foi muito importante, tanto para minhas dificuldades, né? Tanto que eu disse, eu entendi o lado deles para melhorar o meu lado. Então, acho que isso foi muito importante, assim, nas nossas conversas e com os professores mesmo. Então, a gente, fazia muito bagunça, a gente percebe que a gente está atrapalhando eles. Então, acho que isso é muito importante, empatia em si. Acho que também, levando pro lado da matéria, no meu ponto de vista, a gente fez alguns trabalhos em grupo, e eu consegui, às vezes, perceber que algumas pessoas não estavam trabalhando, e às vezes é porque elas estavam cheias de coisas para fazer em casa, ou com problemas em casa, ou até mesmo com problemas pessoais, alguma coisa que ela não queria falar. E foi muito interessante entender e ajudar essa pessoa, às vezes até mesmo fazer um pedaço da parte dela, deixar ela com pouca coisa. E é um detalhe muito interessante que a gente foi desenvolvendo em Life Skills. Teve o trabalho do podcast, foi um trabalho parecido, que a gente vai ter que sempre arcando e percebendo as dificuldades e as fortalezas de algumas pessoas, onde elas se sentem confortáveis e desconfortáveis para fazer algum trabalho ou até mesmo durante a aula, tirar dúvidas com os professores. E é sempre interessante você entender e ajudar as pessoas nesses aspectos. Você deu um exemplo bem concreto, né, por exemplo, do impacto que acontece. Luca também comentava. Mas, por exemplo, eu fico pensando nas diversas vezes que vocês mesmos têm essa atitude empática conosco como professores, né? Você falava, né, de saber quando, né, de, por exemplo, perguntar se estamos bem, como é que estão as coisas, né? Isso também impacta muito no nosso dia. Não é uma coisa aleatória que é como se só impactasse e esperemos que impacte a vida de vocês, mas é algo que impacta também a nossa vida, vendo que vocês entendem o sentido de cuidar do outro, né? Porque quando a gente fala de empatia, e às vezes é um ponto muito interessante, as pessoas acham que é só simplesmente ser legais ou se colocar no lugar do outro, mas não, é se preocupar genuinamente,
né? Saber, como você falava, da pessoa que está com muita coisa e falar, poxa, talvez é melhor diminuir a carga dela, né? E aí, eu queria saber também, agora, em vista de tudo que vocês estão buscando, né? Vocês acreditam que a empatia ela tem um impacto social na, na busca daquilo que vocês querem como pessoas? Com certeza, assim, a empatia é uma virtude de extrema importância para qualquer ser humano, porque é justamente o que você falou, se colocar no lugar do outro. Então, você olhar, você tentar ajudar, às vezes, as pessoas, te mostra muito como ser humano e mostra muito quem você quer ser. Um exemplo de faculdade, por exemplo, durante a faculdade. Vou dar o exemplo, eu quero ser publicitária. Se eu não tiver empatia nos meus clientes, não tem como eu vender direito, porque eu não vou me importar com o que eles estão sentindo. Então, a empatia é realmente essencial para o ser humano, para a vivência em sociedade. Então, é muito importante, é muito interessante que vocês apliquem a empatia em life skills, em outras matérias. E é mais ou menos isso, assim que funciona. Publicidade. Eu tenho interesse. E Luca? Eu acho que ela já disse tudo, né? Eu quero ser engenheiro, então, claro, eu vou precisar ter empatia com todos os meus clientes, como ela disse, né? Acho que não tem mais o que falar. Empatia realmente é muito importante e a gente tem que viver ela. Pois é, vamos lá. Cotidiano, a vida, né? Aqui no colégio. E é interessante porque vocês passam a maior parte do tempo de vocês aqui, né? Então, vocês chegam às 8 e muito estudo, né? Também tem momentos de descanso, de lazer, mas também tem muito estudo sobre tudo. E, obviamente, o conteúdo de Life Skills ele não fica só na sala de aula. A gente já tem falado um pouquinho e bastante, talvez, durante esse podcast, né? Mas quando a gente sai da sala de aula, né? Porque na sala de aula tudo é muito orientado e é muito prático quando as coisas são orientadas. Agora, quando nós tocamos a realidade, aí é outra coisa. E aí é justamente por onde eu quero chegar com vocês. Saindo dessa orientação prática, né, que vocês têm em sala de aula com o conteúdo, com a matéria em si, quando ela toca a realidade de vocês, é fácil aplicar life skills, porque assim, é muito legal falar da matéria e falar, não, é uma busca de aplicar habilidade para a vida. Mas quando chega a vida, né, quando é o momento da própria vida, fazer-se presente depois que fecha a porta da sala e vocês estão do lado de fora. Como funciona isso para vocês? Peguei pesado agora, É um né? pouco complicado. Mr. Marlon fazendo a parte dele, vai, fala aí. Eu acho que é difícil, porque às vezes você não percebe os momentos em que você pode usar certas habilidades, como você falou, a gente é muito orientado em sala de aula, apesar que na escola a gente também é muito orientado com os nossos professores, a gente tem a abertura de perguntar, de comentar, de pedir ajuda, a gente tem até a tutoria para isso. Então a gente meio que está sempre respaldado com ajuda e como levar adiante algumas situações, mas tem situações que não tem como, né? Que você tem que arcar por sua própria conta. As consequências são suas. Então, acho que é realmente o que a gente estava falando da empatia, por exemplo. É muito importante porque você tem que ser empático com os demais ao largo da sua vida. Quando você sai da escola, você vai para sua casa, a pessoa que trabalha lá, você não sabe como é que tá a vida dela, você tem que ser uma pessoa empática. Mas também tem a parte familiar. Você conhecer da sua família gera muito mais conforto quando você vai conversar com eles. Então, acho que é nesse aspecto, a Life Skills fora de sala seria assim, é mais na parte do diálogo e a maneira como que você vai aplicar as habilidades que você conseguiu, que você conquistou ao longo da nossa trajetória. E também na parte, assim, isso é importante para minha vida? Eu seria uma pessoa que conseguiria aplicar isso? Então, acho que é mais nessa área, a parte prática. Para mim é difícil conseguir usar life skills na nossa vida fora da escola. Não fora da escola, né? Mas fora da sala de aula. Porque na sala de aula realmente a gente está muito preso ali, tem professor, ele vai estar
nos guiando e conversando com a gente. Só que quando a gente chega fora de sala, tá a gente com nossos amigos que muitas vezes vão nos levar para um caminho que não seja muito o que a gente quer ou tudo isso, mas sabe, manter o foco e falar, não, eu tenho que fazer isso, é muito difícil. Mas é uma coisa que com life skills, né, a gente consegue aprender a lidar. Então, como ela disse, chegar em casa e não sei o quê, muitas vezes com meus irmãos, principalmente, né, é muito difícil conversar com eles e até às vezes ser carinhoso com eles. Às vezes é muito fácil, porque eu amo eles, mas é muito difícil também. Então, eu acho que, sabe, levar para a família e para os amigos, o life skill em si é muito complicado, mas que a gente, com a ajuda dos nossos professores, dos nossos tutores, de amigos e da nossa família, a gente consegue sim, e é só ter foco. É desafiador, porque ao final a gente está falando de habilidade. A habilidade você não constrói da noite para o dia, né? Tanto que vocês passaram um ano inteiro vendo diversas habilidades e a ideia é que vocês coloquem em prática justamente, porque, né, assim como uma virtude ela demora a ser conquistada, uma habilidade também, né? Então, em uma aula, 2 ou 3 sobre um determinado tema, vocês não vão ter toda a bagagem, né, para poderem estarem hábeis, digamos assim. Porém, entretanto, todavia, a aplicação dela no dia a dia, ela se torna muito interessante justamente por causa disso, porque é desafiador. E a vida, ela é um constante desafio, convenhamos, né? Mas, para irmos terminando, aonde vocês veem na rotina do colégio a life skills, assim, de forma bem concreta, assim, no dia da rotina do colégio, como a gente passa uma boa parte do nosso dia aqui, além da matéria em si, aonde vocês veem life skills, essa construção de habilidade? Acho que eu vejo muito, claro, nos intervalos, né, que é um momento que a gente não está em sala de aula, então eu vejo muita interação dos colegas, vejo gente indo na capela e tudo, e junto com isso, né, também com o pessoal que trabalha aqui na escola. Então, eu vejo eles se entregando pra gente, dando tudo de si pra a gente ter a melhor escola possível, né? E eu acho que isso vem muito da Life Skills e a gente aprende com eles. Então, a Life Skills não é só em sala de aula, a gente aprende também com todos os colaboradores da escola para realmente ter a melhor oportunidade possível. E muitas vezes a gente entende e bota em prática o que eles ensinam pra gente. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu concordo plenamente com o que ele disse e adiciono, né, a parte dentro de sala também. A gente não tem só Life Skills como matéria, a gente tem várias outras matérias, e foi o que ele disse até anteriormente, às vezes os professores, às vezes você falar com o professor, conversar um pouco com o professor, em sala de aula, entender o momento que se deve ou não, você pode conversar, pegar o computador, por exemplo, e sempre manter o respeito com os nossos professores, com os colaboradores da escola, com os nossos colegas. Então, eu acho que seria mais nessa área também. Aqui na escola, eu vejo todos os dias life skills, né, na vida dos estudantes e dos colaboradores. Assim, as pessoas são muito empáticas, muito respeitosas, muito dispostas a te ajudar. Dispostas a te ajudar a criar habilidade, por exemplo. E acho que isso faz parte de life skills. Então, eu diria que life skills se expande muito mais da sala de aula para a escola no geral, para o entorno dela. Perfeito. Eu ia falar, definam life skills em uma palavra, mas eu vou fazer assim. Uma palavra que pudessem definir para irmos terminando esse podcast. Difícil. Uma palavra só? Uma palavra, ou uma frase, vamos lá. Vai ser legal, uma frase. Ou uma ou duas palavras. Acho que se fosse uma palavra, acho que seria mesmo autoconhecimento. E como a gente já disse várias vezes aqui, mas realmente é o que mais explica life skills, é autoconhecimento para mim. Uma palavra acho que seria habilidades, porque você constrói habilidades de autoconhecimento para se autoconhecer, no caso, para viver a vida fora da escola, dentro da escola também, para se relacionar com as pessoas. Então, eu diria habilidades. Perfeito. Eu desejo para vocês uma ótimas férias e também desejo um
2026 incrível, porque ano que vem vai ser bem puxado, né? Enfim, terminamos. Hoje vimos um pouquinho sobre Life Skills e como isso se aplica na realidade do colégio, da nossa escola. A Heavenly sempre tem esse objetivo de querer formar os nossos alunos não só no intelectual, temos o objetivo de formá-los para a vida, que é o mais importante, né? Então, agradeço a você que acompanhou esse podcast. Luca, Manu, muito obrigado por ter estado comigo hoje. A gente que agradece. Claro que a gente gostou, né? Foi um prazer participar, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Pessoal, não esquece de seguir no YouTube e também no Spotify. Segue lá nas nossas plataformas e compartilha, obviamente, né? Lembrando, many voices, one purpose, his mission.